Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês, o ministro Marcos, e eu venho aqui em nome de Jesus trazer uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar a nossa vida, irmãos. A palavra de Deus, ela é bálsamo. A palavra de Deus, ela é refrigério para a nossa alma, ela é luz para os nossos caminhos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe grandemente a sua casa, o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito, é importante a sua inscrição no nosso canal, assim como também é importante que você deixe o seu like, a sua curtida e que você compartilhe com os seus amigos o conteúdo deste canal. Amém? Ajude a levar a boa palavra de Deus para a vida das pessoas. A nossa mensagem de hoje, irmãos, está aqui no livro de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ver aqui um relato, uma passagem já conhecida. É importante, irmãos, nós termos a nossa visão espiritual aberta. Amém? Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. Dias difíceis, dias trabalhosos, porque a palavra de Deus tem se cumprido. Amém, irmãos? Leia a Bíblia, tenha mais comunhão com Deus. Eu tenho falado isso aqui constantemente nas mensagens do canal, para que você se fortaleça na presença de Deus. Amém? Quando você lê a Bíblia, quando você se interessa pelas coisas de Deus, Ele vai abrindo a sua visão espiritual e você vai enxergando como as coisas devem realmente ser enxergadas. Amém? Nós não podemos nos distrair com aquelas coisas que o inimigo tem colocado, para que nós não venhamos desviar o nosso foco, que é a palavra de Deus, estarmos na presença de Deus. Então aqui no livro de Isaías, capítulo 6, no versículo 1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém, irmãos? Irmãos, então Isaías, a Bíblia diz no versículo 1, que ele teve essa visão no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias, irmãos, até um certo tempo da vida dele, ele foi um homem que temeu a Deus. Ele começou a reinar com 16 anos, reinou por mais ou menos 55 anos em Jerusalém. A Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Uzias era filho de Amazias. E nos dias em que buscou o Senhor, nos dias do profeta Zacarias, ele era entendido em visões, e no tempo que ele buscou o Senhor, ele prosperou. Amém? Às vezes as pessoas elas querem uma receita pronta para poder lograr sucesso no mundo espiritual, mas as coisas não funcionam dessa maneira. Nós temos que buscar a presença de Deus. Amém? A chave para você prosperar no mundo espiritual é nós buscarmos a presença de Deus, que assim Deus vai abençoando a nossa vida, Deus ele vai nos fortalecendo, ele vai trazendo o temor, a obediência no nosso coração, e ele vai abrindo os caminhos para todos nós. Amém? Então a Bíblia fala que Isaías, ele teve essa visão no ano em que morreu Uzias. Amém? Então Isaías, e nós entendemos que ele era um homem que buscava Deus. É certo que no momento da passagem ele disse: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Amém, irmãos? Irmãos, não tem como nós entrarmos na presença de Deus e não confessarmos os nossos pecados. Amém? A grande obra na nossa vida começa quando nós confessamos os nossos pecados, os nossos erros na presença de Deus. A Bíblia diz que voou um serafim, pegou uma brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías. Amém?
e ele foi purificado daquele pecado e daquela iniquidade. Assim, a partir daquele momento, ele foi abençoado e preparado para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Por isso, irmãos, que nos dias que nós estamos vivendo, é importante você pedir a Deus, você mergulhar na presença de Deus para que Deus venha abrir os seus olhos espirituais. Nós lemos na passagem lá em Atos capítulo 9, Paulo, ele achava que enxergava quando ele perseguia a igreja. Só que Paulo, um dia, ele teve um encontro com o Senhor e ele ficou cego. Paulo ficou 3 dias sem comer, provavelmente algum propósito que ele havia feito, mas a Bíblia diz que Paulo ele teve uma visão de Ananias vindo até ele para poder orar por ele. Aí que Paulo, mesmo estando cego fisicamente, mas no mundo espiritual, ele estava enxergando. É esse tipo de visão que nós temos que termos, a visão das coisas no mundo espiritual. Se nós buscarmos a Deus, pedirmos a Deus para Ele nos mostrar o que tem acontecido no mundo espiritual, nós não vamos ser confundidos pelas artimanhas do inimigo. Amém? Então Paulo, ele começou a enxergar a partir do momento que ele teve aquele encontro verdadeiro com o Senhor. Amém? Para que nós venhamos a enxergar no mundo espiritual, nós precisamos realmente entregar a nossa vida para Deus. Não fique mais na superfície das águas da palavra de Deus. Mergulhe no mais profundo, que Deus ele vai abrir os seus olhos espirituais. Amém? A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Quem anda na luz da palavra de Deus não vai tropeçar em pedra alguma. Amém? Porque Deus vai estar abençoando. Então Isaías ele teve essa visão maravilhosa, mas Isaías, na presença de Deus, ele foi purificado do pecado dele. Ele foi abençoado, ele foi ungido. A partir daquele momento, ele foi consagrado para poder fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E é isso que Deus quer fazer da minha e da sua vida. Que nós venhamos enxergar as coisas no mundo espiritual e que ele venha tirar da nossa vida o que não agrada. Amém? Então peça a Deus para que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que você não seja confundido pelas artimanhas do inimigo. Amém? Depois você medita mais nessa passagem, eu creio que Deus ele vai abençoar muito a sua vida. Paulo ele achava que enxergava antes quando ele perseguia a igreja, mas Paulo verdadeiramente passou a enxergar quando ele teve aquele encontro com Jesus. Amém? Então busque, se arrependa se você tem cometido algum erro, algum pecado, peça para Deus te purificar e tenha certeza que Ele vai abençoar a sua vida. Vamos fazer uma oração agora? Pai, em nome de Jesus, sobre esta palavra, que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa nesse momento. Tira-nos a cegueira espiritual, Pai, aquilo que nos impede de ver o sobrenatural do Senhor na nossa vida. Abençoa cada vida, Pai, em nome de Jesus. Dá o entendimento, dá a visão da Tua palavra, a visão do mundo espiritual para a vida do Teu povo. Meu Deus, para que nós não venhamos ser confundidos nem enganados. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida, cerca com a Tua misericórdia, com a Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.